Hello everyone! Welcome back! Sejam bem-vindos de volta à nossa aula Inglês para fins acadêmicos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o uso do dicionário. Eu sei que vocês, na hora que se deparam com aquele texto enorme, a vontade é abrir o dicionário e procurar a tradução para absolutamente tudo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias sobre quando você pode usar o dicionário para que a sua compreensão do texto seja cada vez mais efetiva. Vamos lá! Primeiro nós precisamos compreender que o inglês, algumas palavras possuem mais de um sentido. Por exemplo, the sky is so blue today. Você olha aqui do lado, o que aparece? O céu está muito azul hoje. Ou, she was feeling blue after the bad news. Ela se sentiu triste após as péssimas notícias. O que acontece? Blue tem mais de um sentido. Às vezes nós focamos na cor azul. Às vezes nós focamos no sentimento azul. E até uma curiosidade, a tristeza do Divertidamente, ela foi escolhida dessa cor justamente porque blue representa esse sentimento. E aí, temos aqui, to be or not to be, that is the question. Eu devo utilizar o dicionário? Eu não devo utilizar o dicionário? Se sim, quando eu devo usar o dicionário? Como utilizá-lo de forma adequada? E se não? O que fazer no momento em que me deparo com uma palavra desconhecida? Nas nossas últimas 3 aulas, nós falamos sobre estratégias. Estratégias que você vai utilizar para identificar o contexto. E esse contexto você consegue identificar através do skimming, do scanning, das keywords e dos cognates, ok? Então, nós vamos pensar na utilização do dicionário depois de utilizar todas as estratégias, ok? Vamos falar sobre o uso adequado do dicionário. Primeira coisa e mais importante, vamos conversar. Por mais que seja tentador você utilizar o dicionário, eu não conheço essa palavra, vou no dicionário logo para buscar compreender o que ela significa e qual que é o papel dela nesse texto. Não faça isso no começo. Lembre-se das nossas últimas aulas. Você obrigatoriamente deve bater o olho no texto, buscar identificar sobre o que ele fala, sobre qual que é aquele tema, buscar os cognates, aquelas palavras que são similares em inglês e português, as keywords, que são aquelas palavras que fazem sentido com o texto, que fazem essa ligação, que estão diretamente ligadas com o tema. Se ainda assim você sentir que tem uma palavra muito difícil que é importante para o texto, aí sim será o momento de você buscar o dicionário. Então, utilize o dicionário após perguntar-se: primeiro, essa palavra ela é realmente relevante no texto? Ela se repete muitas vezes, então se você não compreender o sentido dessa palavra, vai fazer uma diferença muito grande na interpretação? Se a resposta for sim, então esse é o momento adequado para você buscar o dicionário. Qual se parece ser a classe gramatical dessa palavra? A que grupo ela pertence? Por que isso aqui é importante? É importante a gente compreender e conhecer as classes gramaticais das palavras, justamente para entender qual que é o papel daquela palavra no texto. Então, por exemplo, se eu tiver um verbo que indica uma ação específica, nas últimas aulas nós trouxemos aquele texto sobre passive smoking. Então, quais classes gramaticais dentro daquele texto indicam o que estava acontecendo com aquelas crianças? Vocês recordam? É possível entender o sentido da palavra no contexto
sem necessariamente saber a tradução exata? Isso aqui é muito importante. O que acontece, pessoal? Às vezes nós queremos traduzir tudo, nós queremos compreender o todo. E isso, às vezes, acaba dificultando, porque o que vai acontecer? Se você vê muitas palavras desconhecidas, você não buscou entender o contexto, você vai travar. Porque são muitas coisas, são muitas palavras. Num novo idioma, são diversas palavras que você não conhece. Então, se você for focar em cada uma das palavras buscando compreender uma tradução, você vai travar. Então, o foco sempre será buscar entender o contexto, dar uma passada de olho, buscar as principais informações, e aí sim, se você reparar que uma palavra específica, ela se repete muitas vezes, ela é extremamente importante para a compreensão, essa palavra vale a pena sim você buscar no dicionário, certo? É aquilo. Se você entendeu o sentido, você pode dispensar o uso do dicionário, tá? Se você não compreender, é esse momento que você vai consultar. Aqui eu trouxe algumas opções de dicionários para vocês. Então, nós temos aqui o dicionário, os tipos de dicionário são o monolíngue, que são especificamente em inglês, o bilíngue, que são dicionários de inglês para português, o Learner's Dictionary, que são para estudantes, e o dicionário técnico. Então, aqui eu trouxe algumas opções de dicionário. Inclusive, a que eu recomendo são alguns eletrônicos, então tem o dictionary.com e o Reverso Contest, ok? Vamos falar um pouco sobre os elementos do dicionário. Por que é tão importante você conhecer esses elementos? Porque, simplesmente, se você olhar e não compreender o que significa, não vai adiantar você procurar no dicionário, não é mesmo? Então, vamos falar um pouco sobre o que aparece quando você vai lá buscar a tradução de uma palavra. Por exemplo, temos aqui a palavra friendship. Repeat with me, friendship. Friendship, nós teremos aqui como uma head word, ok? É uma palavra listada alfabeticamente no dicionário. Então, nos dicionários tradicionais, aqueles impressos, você vai lá procurar através da head word, ok? Se você procurar num dicionário eletrônico, ela vai aparecer a definição diretamente, sem você precisar se atentar lá na ordem alfabética, tá bom? Então, head word é a palavra que você está buscando, tá? A palavra listada no dicionário. Logo abaixo, nós teremos aqui type of word, ok? Type of word. Ela indica a classe gramatical da palavra. Se é, if it's a verb, a noun, adjective. Esses casos aqui são similares ao português. Lembra lá dos cognatos que nós vimos? Pois é. Então, aqui vai falar qual que é a classe gramatical dessa palavra. Só que existem algumas palavras que essa classe ela pode dar uma alterada dependendo do contexto. Então, por isso que você não pode esquecer do contexto, tá bom? E aqui também, extremamente importante, nós temos as parts of speech. As classes gramaticais se referem a uma função que cada palavra possui em uma sentença. Algumas das mais comuns são verbs, that indicates, que indica action or state. For example, por exemplo, run, help, rescue, drive. Então, são palavras que vão indicar uma ação, ok? Temos também nouns, que se referem a person, animal, thing, place, feeling or idea. Então, serão aquelas que vão se referir a um nome, ok?
Seja de pessoa, seja de animal, coisa, lugar. Por exemplo, firefighter, bombeiro, fire, fogo, tudo bem? Então, são os nomes. Temos aqui os pronouns, ok? Pronouns. Eles substituem um nome. He, she, it, we, they. Eles vão substituir a person, or a animal, or a place, ok? Muito parecido com o português, a ideia é a mesma. Temos também adjectives. Eles vão estabelecer características. Eles vão nos trazer informações sobre os nomes, sobre os pronomes, ok? Por exemplo, he's brave, he's strong, he's quick, he's dangerous, ok? Traz a mesma função de um adjetivo, vai caracterizar aquele nome ou aquele pronome, tá bom? Temos também adverbs. Adverbs. Eles nos trarão informações sobre os verbos, sobre os advérbios e sobre os adjetivos. Fulana fez alguma coisa quickly. She do something quickly, rapidamente. Or carefully, cuidadosamente. Ou bravely, bravamente. Ele terá a mesma função, ele nos trará informações, só que ao invés de ser do nome para o verbo, ok? Temos também prepositions, ok? São usadas para nos mostrar direção, tempo, local ou lugar, relacionamentos, introduzir um objeto. Por exemplo, the book is on the table. Qual que é o local onde está esse livro? Ou, por exemplo, o carro está em frente, está in a place. Por exemplo, o carro está na garagem, ele está naquele local específico, in a place, ok? Temos também conjunções, elas são usadas para linkar frases, cláusulas ou sentenças. É a mesma coisa quando nós temos no português aquele textão e nós precisamos fazer essa ligação. Então, Maria estava caminhando na rua e de repente aconteceu tal coisa. And, tararã. Mas então aconteceu, but, alguma coisa. Mas isso aconteceu por quê? That happened because. Você precisa escolher isso ou isso. You need to choose this or that, ok? Então, são usadas para fazer essas ligações nos textos para que ele fique um pouco mais fluido, ok? Voltando aqui aos elementos do dicionário. Toda vez, principalmente quando você for utilizar um dicionário eletrônico, eles terão essas informações com uma caixinha de som, igual aquela que aparece no computador. Isso aqui é a questão da pronúncia, como você vai pronunciar essa palavra. E se você identificar bem, nós temos aqui duas opções. Na maior parte dos dicionários, eles vão te dar duas opções de pronunciation, ok? Se ele será a tradução, se a pronúncia será em inglês americano ou em inglês britânico, tá bom? Então, quando você for no dicionário online, você clicar em cima da caixinha de som, ele vai te mostrar como que é feita a pronúncia em inglês americano, ou se você apertar no outro, como que é a pronúncia em inglês britânico. Isso aqui é mais relativo a questões da pronúncia mesmo, pessoal.
a questão da tradução da palavra ou do que significa, ela vai continuar a mesma. Aqui é para indicar em relação à tradução, ok? A pronúncia dessa palavra. Logo ao lado, bem do ladinho aqui da pronounce, nós temos o phonemic transcription. É a descrição fonêmica, consiste na forma escrita da pronúncia de uma palavra, seguindo o alfabeto fonético. Então, friendship. Aqui, a head é como ela se escreve, e aqui embaixo, junto com a pronounce, é como se pronuncia. Então, é o alfabeto fonético. Friendship, ok? Logo aqui abaixo, nós temos a definição. Definition, ok? A definição descreve e explica o significado particular da palavra. Se houver mais de uma definição, elas serão ordenadas pela frequência de uso. Não significa que essa frequência de uso é a mesma do texto que você está lendo. Pay attention. Tem que ter muito cuidado, ok? Assim, a definição mais comum deve vir antes, mas não necessariamente vai ser aquela do texto que você está lendo. Por isso que o contexto é tão importante. Logo abaixo, nos dicionários online principalmente, você vai ter alguns example sentences, algumas formas de exemplificar o uso dessa palavra. Então, vai mostrar como utilizar a palavra em um exemplo. Você pode usar essa estrutura para ajudar a escrever as suas próprias sentenças. Então, aqui você vai olhar, vai ver os exemplos e como que você consegue utilizá-las, ok? Temos também os sinônimos e as palavras relativas, ok? As palavras similares. No dicionário online, você pode encontrar palavras com um significado semelhante. Então, lembra quando a gente falou do contexto? Por que o contexto é tão importante? Às vezes, você não conhece especificamente essa palavra, mas se você buscar um sinônimo, pode ser que naquele sinônimo você nem precise buscar uma tradução ou buscar uma definição propriamente dita. Você só precisa de um sinônimo para compreender o contexto geral. Por isso que é muito importante, ok? Bom, pessoal, então na nossa aula hoje nós falamos sobre o uso do dicionário, como você deve utilizá-lo e quando você deve utilizá-lo. Sem esquecer a questão do contexto. O contexto é extremamente importante, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de perguntar no fórum geral, tá bom? E nós ficamos à disposição. See you next class, ok? Bye, bye!